Bom dia. Vamos iniciar nossa reunião hoje, dia 25 de janeiro de 2012. Vamos fazer a leitura da mensagem de número 153 do livro Fonte Viva. O título da mensagem é Ouçamos. E logo os chamou. Marcos capítulo 1, versículo 20. O comentário do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz o seguinte: em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No tempo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. A proposta do registro de Marcos é de que Jesus nos chamou e na continuação ele chamou exatamente para que nós estivéssemos de ouvidos abertos. Quantas vezes nós precisamos estar de ouvidos abertos para coisas que parece que não falam? Que tal começarmos pelo silêncio dos que ficam calados? Por que não ouvimos o silêncio dos que estão calados? Se alguém está calado é porque tem alguma coisa para dizer ou alguma coisa para esconder. Se nós não ouvimos aqueles que falam muito, e quantas vezes fazemos isso, uma pessoa que fala sem parar, a gente simplesmente deixa de ouvir, é como se tivéssemos um botãozinho interno que diz desliga. Quando a gente às vezes visitando alguém que tem um telefone e alguém lhe fala e alguém que está do outro lado fala muito, a gente vê e até sorri quando alguém tira o telefone e fica com ele assim, como quem diz, fale para coisa nenhuma. Esta é a primeira reflexão. Será que nós perdemos ou estamos querendo perder o sentido da audição? A primeira coisa é ouvir e depois entender o que está ouvindo. Daí Jesus ter falado da necessidade de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós escutamos muita coisa, mas raramente ouvimos. Passam muitos assuntos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos sentidos, enfim. Mas quantos de fato retêm a nossa atenção? Muitas vezes as coisas que aparecem na vida se fixam no nosso mundo íntimo, se nos trouxerem perturbações. Porque as coisas que nos trazem alegria, normalmente nós nos esquecemos, como se elas tivessem menor peso ou menor significado na vida. Da lição, o Espírito Emmanuel nos pede para que nós reflitamos dentro de nossa vida, dentro do nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estejamos. Será que nós estamos dispostos a ouvir? Quando alguém nos diz, olha, eu tenho um assunto sério para falar com você, o que a gente imagina? É alguma coisa para ganhar dinheiro ou é alguma bronca que vem vindo? E a gente fica pressuroso. E normalmente depois que a gente escuta, a gente diz, ainda bem que era só isso. E a gente queria necessariamente o quê?
Se nós queríamos alguma coisa, é porque algum silêncio nos incomodava, em vez de nos levar a reflexões. Quantas vezes Jesus já nos pediu para que ouvíssemos o seu Evangelho, mas a gente diz, eu toda semana vou à missa, eu vou ao culto, eu vou ao centro espírita, eu recebo passe toda semana, eu faço o Evangelho no lar. Não é esta a colocação de Jesus. Quantas vezes nós o estamos ouvindo? Quantas vezes nós estamos ouvindo a própria vida? E como é que nós fazemos para ouvir a vida? Isso parece redundante, mas Jesus nesse aspecto foi redundante o tempo todo. Faze isso e viverás. Mas se eu vou viver fazendo ou não fazendo, de que vida ele está falando? Ouça e escute. Mas se eu estou ouvindo, eu estou escutando, eu não sou surdo. E nós rebatemos muito dessa maneira. Na realidade, nós não estamos percebendo a profundidade de quase nada que acontece na nossa vida. Desde os atos mais simples, autônomos, mais mecânicos que temos no nosso dia a dia, às situações mais profundas. Muitas vezes as pessoas dizem, e isso eu tenho por testemunho pelo grande número de correspondências que eu recebo, que pessoas dizem, olha, me aconteceu isso, mas eu não estou disposto a enfrentar. Se você não está disposto a enfrentar, então por que você ainda está questionando? Já tem um ditado popular que diz, o que não tem solução, resolvido está. Mas nós dizemos isso da boca para fora, nem interiorizamos sequer essa frase, porque se alguma coisa já está definitivamente resolvido, por que eu ainda estou me preocupando com isso? Mas nós nos preocupamos, deixando bem caracterizado de que não está resolvido. E nós dizemos, eu não entendo o Evangelho. Lógico, a gente não entende porque a gente não escuta, a gente não ouve o que ali está. Eu tenho falado com muita frequência, principalmente nos grupos que eu estudo e às vezes nas palestras um pouco mais estendidas, sobre a forma muito dura e séria com que espíritos superiores nos falam. E quando eu digo espíritos superiores, não estou falando apenas aos desencarnados. Qualquer pessoa que leia com muita atenção a obra de Allan Kardec verá que em quase nenhum momento ele brincou com coisa nenhuma. Entretanto, nós brincamos o tempo todo de transformar aquilo que ele disse. É tão grave de um jeito, para que não falemos de nenhuma outra casa estranha, falemos do Leão. O Leão tem esse trabalho aqui na quarta-feira, um trabalho de magnetismo extremamente sério. E era de se perguntar, por que outras casas espíritas não fazem o mesmo? Não é por nada, não, é porque é um trabalho sério. E todo trabalho sério exige esforço, exige dedicação, exige trabalho. E não existe nesse tipo de trabalho a recompensa que muita gente diz que não quer, mas que vive correndo atrás. Muita gente quer a recompensa do reconhecimento, do poder, do dinheiro, seja lá do que for. Quando a grande recompensa da vida é vivê-la. E a grande recompensa da verdadeira vida é vivê-la com qualidade. E o que é qualidade de vida? É brincar, é farrear, é dormir, é descansar, é deixar tudo de lado? Ou é ser sério? Ontem, no estudo que nós temos às terças-feiras, foi lida uma mensagem do mesmo Espírito Emmanuel, em que ele pega uma frase de Jesus que mostra exatamente a dureza com que a vida é. Porque muitas vezes a gente pensa que Jesus veio à Terra para passar a mão na nossa cabeça, e erroneamente dizemos, ele sofreu para pagar os nossos pecados, e aí pensamos que está tudo pago. Ele sofreu para dizer, olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi isso que ele disse. Ele não disse que tinha ido para a cruz para que todo mundo fosse santinho depois dele. Muito pelo contrário. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Isso é muito duro. Mas o que ele disse foi, se alguém, onde tenhas ido, tiver paz, esse alguém ficará com a tua paz. E se ninguém for digno da tua paz, a tua paz voltará toda contigo. O que Jesus queria dizer com isso? Que cada um vai receber pelo que está fazendo e não apenas porque um santo passou pela sua vida. Mas será que nós estamos ouvindo Jesus dizer isso? Ou estamos brincando com as palavras de Jesus? Muitas vezes nós estamos brincando com quase tudo que é sério. E não percebemos que essa brincadeira terá um custo alto. É óbvio que Jesus, Deus, os bons espíritos, os santos, os anjos, seja que tipo de nível nós doemos ao mundo espiritual, eles nos ajudam, nos ajudarão e nos darão forças sempre. Mas quem terá que andar somos nós. Será que dá para a gente ouvir isto? Muitas vezes não. Ainda hoje de manhã,
Nos foi lembrada uma história real, muito dura, que muito dificilmente nós não teríamos alma suficiente para tomar a mesma atitude. Um homem simples, muito simples, que vivia numa cidade pequena do interior, com uma filha com 10 anos de idade. Ela tinha uma amiguinha, que a amiguinha pediu de todo jeito aos pais dela para que o pai daquela menina de 10 anos fosse o padrinho dela, porque ele amava aquela menina e aquele pai como sua irmã e como seu pai. E tanto fez que o pai da menina se tornou padrinho da amiga. E um dia eles vão à casa do avô, e na casa do avô viram em cima de um armário um rifle, e foram buscar o rifle para experimentar. E agora a afilhada detonou o rifle na filha de 10 anos e a filha desencarna. E veio todo mundo mandar que prendessem o avô, inclusive o juiz da cidade, porque o avô é quem era culpado de ter o rifle. Só teve uma pessoa que defendeu o avô, o pai da menina. Não houve crime, houve uma morte. Ninguém pode pagar por isso. E a cidade se revoltou com ele, porque era para prender o avô da criança. Ele disse: o avô é um homem velho, sempre respeitável, sempre respeitador. Esse homem não tem que fazer nada na cadeia. Ninguém precisa ir na cadeia, porque se fosse o contrário, se fosse a minha filha que tivesse pego a arma primeiro e tivesse apontada para ela, a essa hoje assassina seria a minha filha, que foi quem morreu. Ela não foi assassinada, ela foi vítima. Isso de um homem rude, de um homem simples, que perde uma filha de 10 anos de idade, é quem tem a serenidade para dizer: isto é uma fatalidade apenas. Já se passaram anos. A menina que tirou a vida da sua filha, quando o encontra, chora, se emociona e pede desculpas até hoje. Ele disse: minha filha, isso já passou, não fale mais nisso. Ninguém se lembra mais disso. O que esse homem tem de diferente de nós? Ele ouviu a sensatez, ouviu a vida, ouviu que a gente não ganha nada guardando rancor nem se vingando. Esse homem dificilmente um dia subirá aqui na tribuna para dizer qualquer coisa, muito pouco provável, mas nem precisa, porque quem souber da história dele terá que pensar 2 vezes antes de querer qualquer atitude de reparação ou vingança, ou ainda que se dê o nome de justiça. A justiça é a vida, é o que ele tem aproveitado com os outros filhos. A justiça é a vida. Naquele tiro que matou fatidicamente a sua filha, matou nele uma outra coisa, e não foi o amor. Matou nele uma outra disposição, e não foi a disposição de desentender ou de não perdoar. Matou nele porque até aquele dia ele bebia todos os dias. Naquele dia ele disse: em homenagem à minha filha, eu nunca mais beberei. Essa é que é a dignidade de quem ouve, mesmo quem não fala. Será que a gente já tem ouvidos de ouvir o que Deus nos pede? Hoje a vida não está roubando nenhum filho nosso, mas o que é que está sendo tirado para que a gente aproveite e ganhe forças para superar as nossas dificuldades, para vencermos o descontrole de alguns momentos de emoção menos feliz? O que estamos ouvindo dentro de nós para que tenhamos melhor qualidade de vida? Esta é a reflexão que eu particularmente tirei da lição de hoje para mim, e espero que seja valiosa para todos nós. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir, já disse Jesus. Antes de seguirmos a segunda parte, nós divulgamos aqui já nas 2 últimas semanas o site do Leão. Inclusive já era para ter isso fixado ali fora, falha absolutamente minha. Apesar de que o site continua incompleto, estamos tendo um pouco de dificuldade com quem está administrando, mas já tem algumas coisas muito interessantes. E as palestras daqui da quarta-feira, enquanto o site lá não funciona plenamente, estão
as 3 palestras de dezembro e as 4 de janeiro já estão todas no meu site, www.jacomelo.com. Mas no site do Leão, que eu acredito que esta semana isso tudo irá para lá também, o site do Leão é www.leãotrasolaresPirita.org.br. Repito, no meu site não tem BR, é www.jacomelo.com. E o do Leão é www.leão-larespirita.org.br. E está chegando a vinda de Vansan. Primeiro domingo de fevereiro teremos Vansan aqui. Infelizmente nós oferecemos o Vansan para outras casas espíritas para os dias que ele estará, entre aspas, de folga aqui em Natal. Mas por motivos aí de cada casa não quiseram, não puderam, não tiveram interesse. Então está bem resumida a visita de Vansan aqui em Natal. Ele vai estar na terça-feira, como é que é o nome? Como? Os Seguidores de Jesus, que fica ali em Nova Parnamirim, é Nova Parnamirim, mas nós vamos deixar aqui um quadro com os endereços. Temos nos Seguidores de Jesus, depois ele vai a Campina Grande. Teremos aqui no domingo à tarde, no domingo pela manhã teremos o café cultural, no domingo à tarde será a palestra pública com Vansan. E neste final de semana, começando na sexta-feira, nós estaremos em Natal com Divaldo Pereira Franco, como acontece todos os janeiros, em todos os anos. A palestra pública dele este ano não será no Palácio dos Esportes, e sim lá na Zona Norte. E no domingo teremos o seminário com ele. Lá de fora tem um cartaz, quem tiver algum interesse, entre em contato com a Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E as senhas para o Café Cultural com Vansan estão ali na lanchonete, para quem quiser já fazer a aquisição da senha de participação. Vamos fazer a nossa prece, a nossa meditação, a nossa vibração. Convidamos os nossos amigos, irmãos magnetizadores para juntos fazermos toda a emissão de fluidos e boas energias, conjunto energético esse que nos favorecerá a todos. Desculpem a repetição, mas se nós pudermos aliviar pesos e sobrepesos nos braços, nas mãos e nas pernas, fará muito mais benefício para a nossa própria absorção dos fluidos. Isto não é um ritual, o não ter nada nas pernas, ou não ter braços cruzados, ou posturas tensionadas. É porque como os fluidos, quando eles adentram no nosso organismo, eles se distribuem principalmente pelo sistema nervoso e pela corrente sanguínea. Quanto mais relaxados estivermos, quanto menos comprimidos nós nos encontrarmos, o fluxo fluídico transitará com muito mais eficiência e, portanto, deixando muito melhor reação favorável em nossos organismos. Mas muito mais importante do que isso é que tenhamos a mente bem equilibrada, pensando bem e no bem, e buscando atrair para cada um de nós as melhores vibrações e as melhores frequências. Comecemos nos lembrando da informação que os Espíritos nos dizem, de que Deus nos dá a cada um de nós um anjo guardião. Todos temos um anjo, todos temos um protetor. E isto não precisa que nós acreditemos ou duvidemos. Da mesma maneira como o sol se levanta para os justos e os injustos, toda criatura tem a sua devida proteção individual. Neste nosso momento inicial de preparação, procuremos de alguma forma
aguçar os nossos ouvidos interiores para, numa resposta à mensagem que foi comentada, ouvirmos os nossos anjos de guarda. Aprendemos ainda que espíritos superiores, como são os nossos anjos, sempre nos sugerem coisas boas, atitudes nobres, comportamentos que nos levem a uma harmonia mais ampla. Então ouçamos dentro de nossas almas a palavra, o sussurro, a eloquência dos nossos anjos de guarda, que devem estar dizendo: Deus te ama. Observa a vida em teu derredor. A natureza é a resposta divina para a divina criatura que tu és. Quando Deus permitiu que espíritos como Jesus viessem ter conosco, queria Ele que nós observássemos o caminho mais direto para Ele. Sintamos a beleza do sorriso de uma criança. Procuremos fixar os olhos de uma criança, imaginando uma criança bem tranquila, angelical. Imaginemos quanto de fluidos positivos, quanto de energia grandiosa vem de uma criança feliz. Idealizemos a criança perfeita em nossas mentes agora. Coloquemos Deus retratando a sua grandiosidade na simplicidade de uma criança. Todos nós temos muita ternura por uma criança pequena. Ampliemos a nossa ternura por esta criança. Abracemos esta criança com toda a nossa alma. Sintamos o batimento do coração dessa criança. Olhemos nos olhos dessa criança que estamos imaginando. E não nos espantemos. Esta criança somos nós ontem. Nós temos toda essa beleza. Nós temos toda esta simplicidade pura e bela. Nós temos a grandiosidade das crianças que já fomos. O nosso exercício é apenas voltarmos a sermos crianças tão lindas e tão notáveis como estas que agora temos nos nossos braços. E neste clima os nossos magnetizadores abrem os seus braços para nos envolver, para que os nossos braços agasalhem com mais carinho esta criança que bate sobre o nosso peito e que pede apenas que nós ouçamos o que temos em nós desde que somos crianças. Não aquela criança que já decide tudo, mas aquela criança menor que ainda tem toda uma vida por decidir. Não aquela criança que já pensa, isto eu posso, aquilo eu não posso. Mas a criança que simplesmente sorri ou chora, porque é o momento de sorrir ou de chorar. Deixemos que essa criança fale dentro de nós, trazendo para as nossas vidas a criança que ainda somos, mas a criança tranquila, a criança que ainda descortinará toda a generosidade que poderemos expor em nosso dia a dia.
Deixemos-nos envolver pelo espírito infantil que todos nós ainda temos. E ouçamos Jesus dizendo: assemelhemo-nos à criança, que ainda deveremos retornar como crianças. Deixai que venham a mim as criancinhas. Muitas vezes, querendo ser adultos prematuramente, nos esquecemos de viver a infância que colore as nossas vidas com tão belos tons, com tão felizes cores. Permitamos-nos viver a experiência de captar energias muito sutis, muito suaves, no estado de crianças em que nos encontramos agora. Os nossos magnetizadores continuam nos envolvendo. Os amigos espirituais continuam ao nosso lado. E os nossos anjos de guarda agradecendo por darmos a eles a oportunidade de os ouvirmos. Ainda acenam a nos dizer: meus amados, te amamos tanto, deixa-nos que te amemos sempre. Cabe a nós nos permitirmos viver esse amor. O amor que não se magoa porque não tem tempo. O amor que não revida porque não se fere. O amor que não machuca porque não tem espaço para isso. Que estes fluidos deste momento revigorem os nossos sentimentos da mesma maneira como nos ajudam a restabelecermos as funções e disfunções do nosso organismo. Agradeçamos a Deus enquanto os nossos magnetizadores começam a se preparar para magnetizar nossas áreas. Agradeçamos a Deus como Jesus nos sugeriu, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui e em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixas cair em tentações, livrando-nos de que pratiquemos o mal. Que Deus, em sua infinita bondade, estando conosco, nos permita vivermos mais alguns instantes, mais alguns momentos em total tranquilidade, enquanto a equipe irá magnetizar a água. E nós ficaremos ouvindo ainda as últimas palavras dos nossos anjos de guarda, aproveitando as últimas emoções deste momento, do quanto ainda somos crianças inocentes e puras, enquanto ainda estamos e estaremos renovando tudo o que temos de bom para sermos melhores. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e assim seja.